Saiu um estudo, para variar, né? Um relatório de uma ONG. Vocês já ouviram falar de uma ONG chamada Artigo 19? Já ouviu, Adriles? Não. A Adriles ouviu agora. Mas, ó, vamos colocar aqui. Põe a manchete. Isso. Olha a imagem, né? A imagem que eles escolheram. Brasil pós-Bolsonaro. Aí vem, né, a militância da redação. Tem maior avanço mundial em ranking de liberdade de expressão. Segundo a ONG, o relatório da Global Expression Report 2024, da ONG Artigo 19. Com 81 pontos, o Brasil subiu da 87ª posição para a 35ª, passando de restrito para aberto, com avanço de 26 pontos. Em 17 dos 25 indicadores, Holiday, o Brasil registrou melhora em 2023, primeiro ano do terceiro mandato de Lula, em relação a 2022, último ano de Bolsonaro. E aí, óbvio, né, eu preciso contextualizar aqui, aí entra o post que eu coloquei para vocês do Leandro Ruschel. Sempre bom, sempre no ponto certo. Né? Diretoria Executiva, Paulo José Olivier Moreira Lara e Raíssa Ortiz Cetra. Posts aqui, a Raíssa Ortiz Cetra. Hashtag ele não, hashtag direitos humanos sim, né? Reproduzindo aqui conteúdo de uma entidade chamada Justiça Global. Nosso trabalho não vale menos porque somos mulheres. Ele não, em alusão ao Bolsonaro. Hashtag direitos humanos sim, ele não. Eleições em Brasil. Apoiamos ao Movimento de Direitos Humanos do Brasil, Direitos Humanos sim. E tem outra continuação aqui do post do Leandro Ruschel. Vamos colocar o print para vocês. Open Society Foundations, do nosso amiguinho Jorge Soros. Olha só, $400 mil em 2021, $420 mil em 2019. É uma entidade financiada pelo Jorge Soros, que financia a extrema esquerda pelo mundo inteiro. E fora isso também, Adriles, é importante colocar o contexto onde tudo isso acontece. E eu tenho um vídeo que eu separei para você, vou colocar o Xandão no colo do Adriles. Põe o Xandão falando sobre esse negócio de internet livre no mundo inteiro. Não podemos permitir que essas big techs que atuam no mundo todo continuem sendo terra de ninguém. Nós não podemos permitir que essas big techs sejam consideradas empresas de tecnologia. São empresas de publicidade, empresas de mídia, empresas de informação. E como tais, devem ser responsabilizadas igual todas as demais. Um pouco mais agora, de 75 anos, a ONU proclamou a sua Declaração de Direitos. Há hoje a necessidade também de uma discussão do ponto de vista internacional para que a ONU lidere uma declaração de direitos digitais em defesa da democracia. Qual a relação, Adriles, dessa ONG com Alexandre de Moraes? Dá para fazer algum tipo de raciocínio entre o relatório dessa ONG, Artigo 19, e a postura do Alexandre de Moraes no Brasil? Tem alguma conexão aí? Claro. As redes sociais são o palco hoje, o palco único da liberdade de expressão. Da liberdade de expressão de uma população que tomou as redes sociais e fala pela primeira vez na história da humanidade por si mesma. Não precisa de ventríloco, não precisa de jornalistas, não precisa de universidades, não precisa de uma grande mídia, não precisa de entidades corporativas não eleitas como ONG, FAO, Banco Mundial, União Europeia, que fale pela população. Só isso já mudou a geopolítica mundial. Então existe um contraponto a essa liberdade de expressão, feita esse contraponto por grandes bilionários, metacapitalistas como George Soros, que querem dominar a cena do verbo mundial, querem voltar a ter essa hegemonia que perderam não economicamente, do ponto de vista de poder, perderam o poder de estabelecer a tradução da voz popular, que sempre foi uma deturpação da voz popular. Então, quando você tem uma ONG que diz que o Brasil, que está vivendo uma ditadura do judiciário, que pessoas estão sendo caladas, presas, censuradas previamente, arruinadas financeiramente por crime de opinião, exatamente vem no bojo desses bilionários metacapitalistas que querem voltar
a ter a hegemonia do poder sobre a voz popular para manipular tudo com seus interesses econômicos, sociais, comportamentais. Então, quando o Alexandre de Moraes diz que tem que regulamentar as redes sociais, regulamentar como? Você tem no Código Penal brasileiro, no Código Penal de qualquer democracia civilizada, os instrumentos para coibir qualquer tipo de crime verbal. O que é um crime verbal? Injúria, calúnia e difamação. Ali, a rede social, ela não é uma empresa de comunicação, ela é uma plataforma e uma praça pública onde as pessoas exercem a livre expressão. O que o Alexandre de Moraes quer fazer é o seguinte, tem uma praça pública, tem uma pessoa falando contra o Alexandre de Moraes, a favor do Lula, contra o Bolsonaro, e ele quer responsabilizar o dono da praça, a pessoa, o empreiteira que fez a praça. Isso é completamente patético. E quais são os crimes colocados nas redes sociais que devem ser responsabilizados? A gente está tendo uma experiência aqui no Brasil do STF prendendo pessoas porque simplesmente criticaram o STF, criticaram a justiça eleitoral, criticaram o sistema eleitoral ou coisas do tipo. Pessoas que estão indo para a cadeia, pessoas que estão sendo processadas, pessoas que estão sendo censuradas. Então não existe regulação da liberdade de expressão, a não ser que a liberdade de expressão incorra em crime. Isso não é responsabilidade da rede social, isso é responsabilidade individual da pessoa que está usando a rede social. O próprio Bolsonaro fez um projeto de lei lá, que não deu certo lá na última gestão dele, quando ele falava que, ao contrário, quando você tem apologia a tráfico de drogas, apologia a pedofilia, apologia a terrorismo, isso sim pode ser coibido, porque isso é coibido na vida real, não é só na rede social. Agora, regular a rede social por dentro, estabelecendo-se um Ministério da Verdade, quer seja a Justiça Eleitoral, quer seja o STF, para dizer o que você pode ou não dizer, isso é exatamente o crime de lesa humanidade contra a liberdade de expressão. Eu sei porque eu fui uma dessas vítimas. E o que eu falei na rede social que pode ser considerado como crime? Eu disse que havia censura no Brasil. No dia seguinte eu fui censurado. Fiquei 3 meses sem o Twitter. É esse o tipo de regulação que o senhor Alexandre de Moraes quer? É esse o tipo de regulação que esses metacapitalistas querem? Dizer só aquilo que é conveniente à manutenção do poder deles? Eles querem solapar as redes sociais e mentir, dizendo que numa ditadura de toga no Brasil existe um boom de liberdade de expressão quando a gente tem gente na cadeia, censurada, exilada, desmonetizada por crime de opinião.